Olá, estamos apresentando o podcast Direito Certo e hoje iremos falar sobre o tema de compra e venda, apresentando a você ouvinte informações precisas e dinâmicas sobre esse tão importante instrumento jurídico. O contrato de compra e venda trata-se de um instrumento particular, elaborado por um advogado referente a um acordo bilateral e consensual de vontades entre as partes, a qual uma delas se obriga a dar algo em favor da outra em troca do valor cobrado. Nesse documento, muito conhecido como contrato de gaveta, será descrito o objeto, a natureza do bem a ser vendido, informações do comprador, do vendedor e as obrigações deles. Sobre o caso concreto, Maria adquiriu de Carlos um automóvel da marca Ford, ano 2017, no valor de R$50 mil. Não houve contrato escrito entre as partes, porém Maria pagou R$10 mil no ato da entrega do bem e parcelou o restante em 4 prestações fixas e sucessivas de R$10 mil, com vencimento no dia 5 do mês subsequente. No dia 8 de setembro de 2022, Maria não efetuou o pagamento da segunda parcela e Carlos, que estava munido da chave reserva, retirou o carro que estava no estacionamento do trabalho de Maria sem nada a dizer. Pelas câmeras do estacionamento, Maria identificou que Carlos havia levado o carro e tentou, sem sucesso, reaver o veículo. Os contratos de compra e venda diferem quanto ao campo da formalização, uma vez que os contratos de bens imóveis seguem o disposto na lei para sua efetivação, enquanto nos contratos de bens móveis não há obrigatoriedade de formalização, podendo ser inclusive verbais. Diante do caso apresentado, nota-se a ausência de formalização do contrato, o que acarretou diversos problemas à eficácia do negócio. Inicialmente, é essencial a formalização de um contrato para o reconhecimento de direitos e deveres de ambas as partes, a fim de garantir a comprovação do negócio celebrado. Na fase pré-contratual, Maria e Carlos poderiam aplicar a multa no caso de atraso do pagamento, ou eleger cláusulas de seguro visando a proteção de eventuais danos. No que concerne às partes, estas devem ser capazes, sob pena de nulidade ou anulabilidade da compra e venda. Nesse sentido, não se pode esquecer das regras de legitimação, como a que consta no artigo 1647, inciso 1 do Código Civil, que trata da necessidade da outorga conjugal para a venda de bens a terceiros. Em caso de não consentimento, a compra e venda poderá ser anulada. Quanto ao consentimento emitido pelas partes, deve ser livre e espontâneo. Deve ainda recair sobre os demais elementos do contrato de compra e venda, quais sejam coisa e preço. A coisa deve ser lícita, determinada ou determinável. Recomenda-se que todo indivíduo que esteja pretendendo adquirir um bem, seja ele móvel ou imóvel, assegura-se das precauções cabíveis. Vale destacar que, no tocante ao preço, este deve ser em dinheiro para não caracterizar a troca. Determinado ou determinável. A fixação do preço pode ficar ao árbitro de terceiro ou pode ser deixada à taxa de mercado ou bolsa. Deve ser estipulado em moeda corrente nacional. Quanto ao pagamento, é preferível que aconteça de forma consensual entre as partes, sendo definida sua forma e prazo nas proporções do negócio celebrado. Em caso de não pagamento por parte do devedor, é cabido ao credor o direito de reaver o bem com incidência de multa, mais perdas e danos se houver culpa do devedor. Apesar de estar munido do direito de reaver o bem, o credor não pode usar-se de meios contrários à lei, devendo fazer isso de forma em que outra parte esteja ciente, o que difere da atitude de Carlos, que tentou recuperar o bem sem o consentimento de Maria. Diante da atitude precipitada de Carlos, ao tentar recuperar o automóvel, configura-se o ato ilícito, sendo cabível a responsabilização por eventuais perdas e danos, pois nota-se culpa de Carlos, além de danos morais devido ao constrangimento sofrido por Maria em seu ambiente de trabalho. Tendo em vista o caso exposto, podemos relacionar ao princípio da boa-fé objetiva, pois este é elemento fundamental para o aperfeiçoamento do contrato, junto ao pacta sunt servanda, onde o contrato faz lei entre as partes, cabendo mencionar uma relativização do segundo princípio, visando a conservação dos contratos.
Nesse segundo momento, faremos uma análise das cláusulas que devem ser inseridas para melhor proteção do negócio. O vício redibitório é entendido como um defeito que está presente de forma oculta na coisa ou bem de uma venda, e do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou a aquisição, de tal maneira que esse vício transforme o uso ou destinação do bem ineficiente ou inadequado, ou ainda reduzir-lhe o valor. Mas como eu posso me proteger desses vícios? É importante a solicitação da vistoria no bem por parte do comprador ao vendedor, além de cláusula de seguro visando a proteção do automóvel. Não havendo as precauções mencionadas, é assegurado aos compradores, na forma da lei, o direito à redibição do contrato, onde as partes retornam ao estado inicial, além da indenização por perdas e danos se houver culpa ou má-fé do alienante. É importante apontar que os direitos do comprador independem de previsão contratual, pois seus direitos já se encontram preservados em lei. A evicção é a perda de algo que, em última análise, nunca se teve. Ela ocorre na medida em que o juízo reconhece que um bem adquirido, imóvel, veículo ou outros, não pertencia a quem o vendeu, mas sim a outrem. Assim, a evicção acaba por ser um resultado de um tipo de vício ou defeito dos contratados. Por isso, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, ao firmar um contrato oneroso, precisam ter em mente o risco da evicção. A responsabilidade da evicção recai sobre o alienante, que é a pessoa que está vendendo a coisa. São situações que podem sofrer a ação de evicção: compra e venda em asta pública, contrato de doação em caso de casamento com pessoa certa e determinada, e sobre bens de quinhão hereditário. Embora não haja maneira de evitar completamente o risco de evicção, algumas medidas simples adotadas antes da assinatura do contrato oneroso podem colaborar para mitigar esses problemas, como a inclusão de cláusula específica sobre a evicção para reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade dela, checar eventuais litígios envolvendo o suposto dono e o dono imediatamente anterior da coisa alienada, checar litígios envolvendo empresas vinculadas ao alienante. Quanto às cláusulas especiais, caso o vendedor encontre-se em condições financeiras limitadas, poderá inserir no contrato de compra e venda, de forma expressa, uma cláusula de retrovenda, que permite o direito de resgate de um bem imóvel em até 3 anos. Constitui um pacto adjeto, ou seja, o vendedor reserva para si o direito de reaver o imóvel, desde que pague o valor correspondente atualizado monetariamente e as despesas. Nota-se, todavia, que para ser exigível, a cláusula deve constar na matrícula do imóvel. A venda a contento é outra cláusula que poderá ser utilizada para melhor aperfeiçoamento do negócio, sendo descrita como a cláusula em que as partes pactuam que a venda ficará sujeita à aprovação do objeto pelo comprador, que deverá fazê-la no prazo determinado, sendo que o silêncio importará a aceitação tácita. Venda sujeita à prova é a cláusula contratual que sujeita a efetivação da compra à comprovação feita pelo vendedor, que sobre o bem não recai nenhum problema ou encargo, sob pena de rescisão do contrato. Já a preempção ou preferência apresenta-se como cláusula especial e acessória ao contrato de compra e venda, por meio do qual obriga o comprador do bem, quando for vendê-lo, a oferecê-lo a quem lhe vendeu mediante notificação. Quanto ao trabalho apresentado, tem função informativa e deve servir apenas como base de conhecimento, ficando a dica para sempre consultar um advogado para analisar seu caso concreto.